Paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo, muito obrigado por vocês já estarem aí na nossa lição número 2, último trimestre de 2021. Já está passando e hoje nossa lição é maravilhosa, as bênçãos advindas da salvação. Para você que está aqui a primeira vez no nosso canal, eu sou o professor Ronald e muito obrigado, eu te agradeço por você estar aqui participando e lhe convido a você se inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar esta lição e assim abençoar muitas pessoas. E também, se você quiser usar esses slides, fica à disposição em dois formatos, em PDF ou PowerPoint, e você pode usar na tua EBD. Vamos fazer uma EBD muito bem apresentável para os nossos alunos, eles merecem, ok? Então, você que é professor, fique à vontade, faça bom uso destas lições. Vamos lá, então, as bênçãos vindas da salvação. Quando nós pensamos no tema salvação, né, nós vamos aqui pensar alguns pontos. Nosso texto áureo é de Isaías 12, versículo 2. Diz: eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei. Por quê? O Senhor Jeová é a minha força, né? E o meu cântico se tornou a minha salvação. Isaías 12, versículo 2. A verdade aplicada nos diz assim: desde a eternidade, Deus elaborou um plano para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, Deus já tem um plano para aqueles que creem, ok? Bem claro. Vamos, então, para os nossos objetivos. Nós temos 3 objetivos da nossa lição de hoje. Primeiro, ensinar acerca da eleição divina. Segundo, mostrar o significado da predestinação. Terceiro, apresentar os propósitos da soberana eleição. Texto de referências aí, Efésios 1, do 4 ao 8. Desta feita eu vou ler, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis, assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Nossa introdução diz assim: o maior presente concedido à humanidade é a redenção. Somente um Deus onisciente, onipotente e onipresente poderia planejar e realizar a redenção dos seres humanos. Quando nós pensamos nessa grandeza desse Deus, isso aqui é fantástico. Porque Deus, na sua onisciência, ele conhece tudo, plenamente tudo, do início ao fim, todos os tempos, em todos os momentos. E onipotente, ele tem todo o poder, ele é o poderoso acima de tudo. E onipresente, ele está presente em todos os tempos, não somente em todos os lugares, mas em todos os tempos ao mesmo tempo. Então, um Deus que tem estas características, tá? Somente um Deus assim poderia realmente fazer um planejamento tão perfeito e realizar a redenção dos seres humanos. Eleitos antes da fundação do mundo, eleitos com todas as bênçãos espirituais, ele nos elegeu
e depois o tempo da validade dessa eleição. Eleitos antes da fundação do mundo, veja, além da redenção, né, a salvação porta consigo bênçãos preparadas por Deus para toda a humanidade, preparadas por Ele desde a eternidade. É interessante porque Deus está no controle do tempo, Deus está no controle de todas as circunstâncias, Ele tem propósitos. É importantíssimo entendermos esse ponto, porque aqui estamos falando de propósitos para toda a humanidade. O que está dizendo? Que Deus tem um propósito na tua vida, que Deus tem algo para você. Você não foi criado por acaso, você tem uma razão de existência. Tá? Pensa bem nisto. Tudo que Deus fez tem um propósito. Eleitos com todas as bênçãos espirituais. Então, Efésios 1, 3-4 diz: nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Semana passada nós falamos, na lição anterior, um pouco disso, agora está aqui expandindo um pouco. Aqui nós queremos focar na questão bênçãos espirituais. Tá? Quando você fala de bênçãos espirituais, não é oposto a bênçãos materiais. Por favor, não entenda assim. Tá? Quando está falando de bênçãos espirituais, está falando que na dimensão eterna, na dimensão atemporal, estão já as bênçãos existentes. Tá? Já existem essas bênçãos na mente de Deus, tá? Nos propósitos de Deus, nos planos de Deus. Então, como Deus é atemporal, tá? As bênçãos que Ele já te prometeu, para Ele já pertencem ao passado. Então, no plano eterno, no tempo, nessa dimensão atemporal, nessa dimensão espiritual, as bênçãos já estão prontas para você. E como que nós temos acesso? Nós temos acesso às bênçãos nos lugares celestiais pelo fato de estarmos em Cristo. Aí está o segredo. Nós estamos em Cristo, tá? E Ele nos dá acesso às bênçãos espirituais. Ele está em nós. Eu acho muito interessante isso. Da mesma forma que nós estamos nele, Ele está em nós. E o céu é onde Ele está. Então, o céu não é um lugar distante. Ele está em nós. Você percebe o que estou dizendo? A fonte das bênçãos está em Cristo e Cristo está em você. À medida que nós nos submetemos ao seu reinado, ao seu domínio, nós vamos acessando a estas bênçãos espirituais. À medida que nós vamos nos conectando mais com Cristo, nós vamos nos identificando com Ele, tá? Aí nós vamos tendo acesso a essas bênçãos. Ele nos elegeu. Deus nos escolheu em Cristo antes que tudo existisse. Isto descarta qualquer iniciativa humana na salvação. Até mesmo a fé que passamos a possuir para chegar à salvação não vem de nós. É um dom de Deus. Entenda isso. Já que Deus, na eternidade, nos escolheu em Cristo, então não esperou nós fazermos alguma coisa. Tá? Mas esta salvação, tá, é um dom. Tá? A salvação é um presente de Deus. E a fé também. Então, a fé também é criada pelo próprio Deus para nos dar acesso à bênção da salvação, ao presente da salvação. A fé vem, né, pelo ouvir da palavra de Deus. Tá? E Deus, quando nos vai enviando a sua palavra, Ele vai nos jogando luz ao nosso entendimento. Ele vai esclarecendo o nosso entendimento. E nós vamos, aos poucos, compreendendo mais e mais. Né? Jeremias 31:3 diz: eu te amei com amor eterno e com amorável benignidade te atraí. Então, na salvação, Deus trabalha.
para gerar fé em nós. Tá? À medida que nós vamos tendo acesso a essas informações da parte de Deus, Ele mesmo manda a sua palavra, Ele mesmo manda seu Espírito Santo, e o seu Espírito trabalha em nós para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E assim nós temos acesso pela fé a esta salvação. O tempo da validade desta eleição. No plano de Deus, o propósito da eleição é eterna. Assim como o propósito era que Adão e Eva vivessem no paraíso. Perceba isso. Mas ele, Deus, tá, lhes deu escolha de permanecer ou não. É muito importante isso que estamos dizendo aqui agora. Deus tem um propósito. Deus quer. Agora, o ser humano precisa também querer, tá? Quem rejeita essa salvação, tá? A pessoa que rejeita, ela escolhe abrir mão da eleição, ok? Porque somos eleitos em Cristo. Ou eu aceito ou rejeito Cristo. Tá? Adão e Eva estavam no paraíso, eles tinham escolha. Deus sempre proporcionou liberdade de escolha ao ser humano. Então, Adão e Eva decidem crer em Satanás e não naquilo que Deus disse. Por isso, é importantíssimo esse ponto aqui. Quem não crê naquilo que Deus disse, abre mão da eleição, abre mão da salvação. Predestinados, uma vida de comunhão. Predestinados segundo sua vontade e propósito, predestinados para a adoção de filhos e predestinados para sermos semelhantes a Cristo. Precisamos compreender a predestinação não como algo fatalista, mas graciosa. Deus nos escolheu para estarmos em sua presença e em intimidade com Ele. Veja, a predestinação, quando diz não algo fatalista, né, é porque há um tempo, né, alguns pensadores, teólogos, né, vivendo dentro de um contexto da monarquia, dentro do contexto da soberania absoluta de alguns monarcas, no período desses teólogos, eles assimilaram como se Deus também fosse um governante assim, absolutista, né? Que simplesmente ele escolhe pelo seu bel prazer quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Tá? Não é esse tipo de predestinação fatalista, tá? Mas sim graciosa. Existe uma graça de Deus. Vamos entender melhor. Predestinado segundo sua vontade e propósito. O verbo predestinar refere-se essencialmente ao que Deus faz pelos salvos. É o ato de Deus determinar o futuro do salvo. Veja só, a predestinação é para o salvo, não para ser salvo. A eleição se refere às pessoas, a predestinação se refere a propósitos. Ele nos escolheu em Cristo, ok? Então, quando aceito Cristo, eu estou escolhido nele, com o propósito, tá, de que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, o propósito é isto. A predestinação está nesse propósito de ser santo e irrepreensível. Predestinados, então, para filhos de adoção. A expressão-chave para se compreender as consequências presentes de nossa eleição é a adoção, segundo o teólogo John Stott. O propósito da eleição é nos adotar, fazer-nos filhos e filhas da sua família, co-herdeiros com Cristo, conforme diz o apóstolo Paulo aos Romanos 8,16. Importantíssimo isto, meu amado irmão, porque muitas pessoas não desfrutam seu estado de filho. João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam, quando creram naquilo que Deus disse, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que
creem, olha só, aos que creem no seu nome. Então, quando eu creio, eu recebo esta posição. Tá? John Stott está dizendo isto. A eleição, tá? A chave para a nossa eleição é isto, a adoção. Somos escolhidos para ser filhos. Somos eleitos para ser filhos em Cristo. Quando eu creio em Cristo, eu tomo uma postura, uma posição de filho. E, por favor, desfruta a tua posição de filho e filha. Predestinados para ser semelhantes a Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, o apóstolo Paulo destaca, né, a eleição do povo de Deus e a seguir o propósito, tá? Associado com a predestinação. Tá? Então, nós estamos eleitos nele, em Cristo, tá? Para, ou seja, há um propósito, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Tá? E nos predestinou. Você percebe que o propósito e a predestinação estão aí associados para filhos de adoção por Jesus Cristo, né? Para si mesmo, para o beneplácito de sua vontade. Tá? Então, primeiro de tudo, somos eleitos, só que essa eleição traz um compromisso, tem um propósito. Veja na linguagem da NVI, Romanos 8, 28 e 29, diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para, olha, para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, Deus age, tá? Além de nos escolher e predestinar, Deus age, Deus opera em seu povo, para que nós sejamos conformes à imagem do seu Filho. Há um propósito nisto. Tá? Há uma ação de Deus trabalhando de todas as formas possíveis para que nós vivamos segundo o seu propósito, de ser conformes à imagem do seu Filho. Aí nós vamos ver, então, um pouquinho mais profundamente o propósito da soberana eleição, eleitos para ser santos, para serem filhos responsáveis e eleitos para agradá-lo. Nesta sessão, Paulo faz um relato das bênçãos recebidas em Cristo Jesus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, o propósito, disse aqui Paulo, da eleição é que sejamos santos. A palavra santo significa separado de para uso de, tá? Isso é muito importante. Eu estou separado do mundo para o uso da minha vida na presença de Deus, por Deus, para viver para Deus. Tá? Eu morro para o mundo para viver para Deus. É isso que é ser santo, ser separado para uma função específica. Irrepreensíveis é ânimos, tá? Ou monos, aliás, né? Amonos, sem culpa, sem mancha, acima de qualquer reprovação. Então, tem um propósito que nós cresçamos progressivamente na santificação, a ponto de sermos sem mancha, tá? É um processo da santificação. Eleitos para sermos filhos responsáveis. Então, Paulo disse, nele, em Cristo, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito, com o fim, de sermos para louvor da sua glória. Então, está dizendo, se você tem a posição de filho, se você já está em Cristo, viva para que a tua vida seja uma forma de louvor da sua glória. Tá? Essa é a nossa função. Tá? A responsabilidade nossa é refletir a sua imagem para que as pessoas vejam em você Deus agindo. A forma de Deus pensar, a forma de Deus sentir, a forma de Deus agir. Eleitos para agradá-lo e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa,
o qual é o penhor, a garantia da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Veja, o selo era uma marca de possessão. A pessoa em submissão tinha essa marca. Então, a pessoa poderia se tornar escrava por ser derrotado na guerra, ou poderia se tornar escravo por estar endividado, ou poderia se tornar escravo voluntariamente, por escolha. Né? Ah, como assim? É porque dentro do contexto judeu, existe o ano do jubileu, onde Deus disse para os judeus liberarem todos os escravos, fossem perdoados. Mas havia escravos que gostavam tanto de serem tão bem tratados dentro daquele sistema familiar que diziam: eu não vou embora, eu quero ser escravo continuamente neste lar, nesta família, porque eu sou muito bem tratado. Então, assim, você pegava a orelha desse escravo, você colocava no umbral da porta e você pregava aqui. Era furado essa orelha. Então, essa marca, tá, dizia que aquele escravo era um escravo voluntário. Ele escolheu ser escravo. Tá? Aí ele é submisso àquele senhor. Então, o selo, tá, além de marcar uma possessão, né, também poderia significar uma submissão voluntária. Tá? E eu creio muito importante isto, que é, tá? Por quê? Porque quando aceitamos Jesus é algo voluntário. Quando aceitamos Jesus, nós estamos dizendo: eu aceito esse selo, eu aceito o Espírito Santo na minha vida, eu aceito ser possessão de Deus, me submetendo a Ele. Amém? Então, meus amados, Deus vos abençoe. Nós ensinamos acerca da eleição divina, mostramos o significado da predestinação e apresentamos os propósitos da soberana eleição. Deus vos abençoe. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Uma ótima EBD para vocês. A paz do Senhor. E eu convido mais uma vez você a compartilhar, a deixar seu like, sua curtida, tá? E se inscrever em nosso canal. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus para todos.